Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu tô aqui pra fazer contar pra vocês mais uma história de histórias e perrengues aí da minha vida, né? Uma história que me marcou muito e que eu posso dizer que além de ser engraçada por um lado, ela quase resultou na minha separação com a minha esposa atual, né? Então ela foi realmente ali uma encruzilhada, né? Um momento assim de separação de águas dentro da minha vida, né? Mas antes de eu contar essa história para vocês, primeiro deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde estudo, etc. Tal, e também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Então agora já com o bordão feito, vamos então direto à história, né? Com relação a essa... Você que caiu de paraquedas aqui e não está entendendo do que se trata aqui, né? Eu fiz uma lista, né? De vídeos, no caso, onde eu conto histórias e perrengues que aconteceram aqui comigo no Japão, né? Eu tenho várias outras listas ali no meu canal, né? Então, para quem mora aqui na região, mora onde eu, ali na região, na província de Nagano e ali nas proximidades da onde eu moro, né? Então, para facilitar para essas pessoas, porque elas pediram e tudo mais, tem listas separadas por cidade, né? Porque às vezes a pessoa quer ver algum conteúdo que eu fui ver ali, algum lugar que eu comi e tal, naquela cidade, porque dependendo, talvez ela leve em consideração, né? Mas também tem outras listas mais específicas, como essa, né? Que são histórias e perrengues do Japão, tem comendo fora, então de maneira geral, tudo que eu comi fora tá ali naquela lista. Então, você que tá caindo de paraquedas, dá uma olhadinha lá nas listas que eu tenho, né? E ver se tem alguma coisa ali que te interessa, beleza? Então, bom, vamos começar com a história, né? Bom, antes de tudo mais, eu preciso explicar pra vocês qual que é o contexto da história, né? Então, assim, eu morava na cidade de Fuji, né? Na província de Shizuoka, né? Trabalhava numa empresa que se chama Unity, né? E ali a gente fazia... a empresa em si, ela fazia máscaras descartáveis, né? Também fazia fraldas geriátricas, né? E também fazia fraldas para pets, né? Tinha também ali um pouquinho daqueles saquinhos que você dá um tapinha e ele fica quente, né? Para esquentar as mãos e outras partes do corpo, né? Não lembro se tinha mais coisa que eles fabricavam. Não, acho que de maneira geral o que eles fabricavam era isso, de maneira geral, né? E eu trabalhei em todos os setores ali, basicamente, né? E na época eu estava trabalhando no setor de fabricação de máscaras descartáveis, né? E eu já estava, como é que eu posso dizer assim? Eu era praticamente um líder ali, né? Porque eu sabia fazer o dandori, né? Ou seja, a troca das peças das máquinas de maneira geral, né? Cuidava de muita coisa ali e tal. E já tinha bastante tempo de casa, né? Então, assim, eu conseguia ali controlar muita coisa, né? E nessa época a gente trabalhava de yakin, né? Ou seja, no período da noite, né? E aí, até por isso eu era meio que quase um líder ali, porque eu era o único que conseguia lidar com as coisas, né? E aí foi uma época que eles começaram a colocar bastante brasileiro para trabalhar, né? E aí, no caso, eu cuidava de todo mundo, né? E bem nessa época, né? Entrou ali um rapaz jovem, né? Que assim, ele era um cara muito legal, né? Eu até achei que talvez a gente fosse ali se tornar amigos, né? Porque a gente era bem ligado, a gente saía junto, conversava muito, né? No final, meio que, como é que eu posso dizer assim? A amizade não rendeu. Eu não culpo ele, né? A amizade não tem que render, né? Tipo, a gente era muito ligado na época, né? Eu lembro que eu contribuí ali para que ele... Eu nem sei se ele ainda tá casado com a mesma pessoa, mas tinha começado a trabalhar uma mulher, né? Junto, né, com a gente ali. E ela, tipo, ela não tinha nada a ver com a gente, né? Com ninguém ali, né? Era cada um por si, na verdade, né? Cada um veio trabalhar de forma individual. E eu lembro que eu comecei a encher o saco dele, né? Que eu acho que ele tinha uma chance com ela, né? E comecei a encher o saco dela, né? Tipo, ó, ele gosta de você e tal. Eu lembro que eu colaborei ali pra começar esse relacionamento. Eu fui o cupido da relação, né? E até por isso, eu achei que a gente fosse fazer uma amizade bem firme, né? Mas, tipo, é aquela coisa, né? O homem quando casa, é bem comum ele se focar no relacionamento, né? E foi o que ele fez, né?
Depois que o casamento ali se firmou tal, né? Com a menina. Eles se mudaram e aí começaram a ter a vida deles, né? Acho que teve alguma época que depois eu até cheguei a reencontrar eles, eu acho, né? Mas a gente já tinha ficado distante por muito tempo e tal, então foi só aquele cumprimento básico. E aí, beleza, tal, né? Quanto tempo, né? Vamos se falando, né? Aquela coisa básica, né? Mas ainda assim, ele foi uma pessoa marcante na minha vida, porque tanto é que eu não me esqueço dele até hoje, né? Foram muitas risadas, muitas coisas boas. E eu acho que assim, o importante não é ficar pensando, tipo, né, a amizade acabou tal. Não, não. O importante é que naquele momento, ele foi um amigo, foi divertido e a gente riu muito. Isso que importa, né? De maneira geral. E agora que eu já contextualizei basicamente ali pra vocês entenderem mais ou menos como é que tava a situação na época, né? Então, eu tinha esse amigo, né? Nessa época. Ele já tinha começado a namorar com ela. Já. Eles ainda não estavam assim 100% firmes, né? Estavam namorando, né? Mas já tinha começado a namorar com ela, sim. Porque foi até que razoavelmente rápido, sabe? O relacionamento deles. Mas aí, eles estavam já, eu acho... Eu não consigo ter certeza agora, mas eu acho que estavam sim, por quê? Eu vou ter que contextualizar pra vocês essa parte. Esse acontecimento que eu vou contar pra vocês hoje é o acontecimento de quando eu estava machucado. Eu tinha perdido a ponta do meu dedo, né, no caso, né? Num acidente de trabalho nessa empresa. E depois que eu me recuperei do acidente, coisa de muito pouco tempo, sabe? De um mês ou alguns meses, né? Eu pedi as contas e eu me mudei pra cá, pra Nagano, né? Pra província de Nagano. Então, depois disso, eu saí de lá. Ou seja, eu tenho quase certeza de que, sabe, nessa época ele já tava namorando com ela já, sim, né? Eu tenho quase certeza disso. Mas eu acho que, eu acho que eles estavam namorando, mas eles ainda não moravam juntos, isso. Porque eu acho que depois disso eles realmente, realmente, como é que fala? Oficializaram a coisa e começaram a morar juntos, né? Então acho que era só isso, eles estavam namorando, mas não moravam juntos. Por isso que a gente ainda tinha a liberdade ali de fazer coisas juntos, né? Tá, e aí então no caso, né, como eu já adiantei pra vocês, né, um pouco antes disso eu tinha me machucado na empresa, né, como eu falei pra vocês, eu trabalhava na parte que fazia máscaras descartáveis, né, mas como eu tinha experiência em todos os setores, né, às vezes acontecia de precisarem de alguma coisa e eles me pediam pra rodar em outro lugar, né, e aí foi uma época que eles me tiraram da noite, eu fui trabalhar de dia. Tava trabalhando numa máquina que faz fraldas para pets, né? Para animais. E ali, né? Inclusive, vocês podem procurar aí nos vídeos aí de histórias e perrengues. Ali eu contei a história de quando eu perdi o meu dedo, né? Tal. Eu acho que eu contei. Depois eu tenho que dar uma verificada. Mas eu acho que eu contei, porque eu acho que era uma história muito grande. Foi uma das primeiras que eu resolvi contar pra vocês, né? Dá uma olhada lá, pessoal. Eu acho que eu contei, sim. É que eu devia ter pesquisado isso antes. Mas então, né? Eu perdi meu dedo e tal. Fiquei em casa por volta de mais ou menos um mês por causa disso, né? Me tratando, né? Pra me recuperar, né? De ter perdido o dedo e tal, né? E até aí tudo bem, né? Eu fiquei em casa e tal, né? Tava recebendo seguro-desemprego. Oh, meu Deus do céu, que seguro-desemprego? O seguro de acidentes de trabalho, né? E eu lembro até que, tipo, na época, a empreiteira ficou me enchendo o saco, né? Pra voltar pro trabalho, né? Hoje em dia, é que assim, naquela época eu não manjava, né? Não tinha a experiência e o conhecimento que eu tenho hoje, né? Que se eu tivesse, com certeza eu ia estender um pouquinho mais meu descanso, né? Afinal de contas, o seguro de acidente de trabalho estava pagando, né, meus dias, né? Então eu podia ter estendido o máximo que eu pudesse, né? Mas naquela época eu meio que, sem muita experiência e tal, eu cedi à pressão da empreiteira, né? Que ficou ali na minha orelha, né? Pra voltar logo, né? Afinal de contas, se eu não volto, eles não recebem, né? Mas aí beleza, né? Então, esse acontecimento que eu vou contar pra vocês sobre esse meu amigo, né? Que se chama Kate, né? Foi justamente nesse período que ele estava de folga em casa, né? E aí, eu estava de folga em casa e tal, né? Eu acho que eu contei mesmo. Depois eu vou dar uma olhada, mas aí, tipo, nesse período que eu tava em casa, então, inclusive, um cara lá que trabalhava com a gente na empresa, o cara super gente fina, eu tenho um grande carinho por ele até hoje, né? Apesar de eu não lembrar o nome dele mais, né?
Mas eu lembro muito bem do que ele fez por mim, né? Nessa época que eu tava ali acidentado e tal, ele apareceu em casa do nada com um pouco de comida e com dinheiro, né? E me trouxe ali um dinheiro e falou assim, cara, eu trouxe isso aqui pra você, espero que você melhore e tal. Então, assim, sabe, é uma coisa que não é qualquer um que faz, sabe? Então, assim, desejo tudo de bom pra ele, né? E, né, nessa época, eu tava ali eu tava ali em casa sozinho, né? Por quê? Porque como eu machuquei meu dedo, aí eu falei pra minha mulher, deixa eu só tomar cuidado pra eu não esconder aqui o microfone do celular, né? Aí então eu falei pra minha mulher assim, falei, olha, né? Estamos só nós dois aqui, né? Eu tô acidentado, não tô recebendo muito bem, então assim, vai ficar difícil as coisas, né? As irmãs da minha mulher, né? As minhas duas cunhadas, elas moravam já em Nagano, né? Quer dizer, elas continuavam morando em Nagano, porque quando eu conheci minha esposa, ela era de Nagano, né? Inclusive dessa região que a gente mora hoje, né? Então, eu tirei ela dali e a gente foi pra Fuji, né? E no caso, as irmãs delas ficaram, né? Então eu falei assim, olha, vai lá com as suas irmãs, que pelo menos lá você vai ter apoio delas, né? E fica por lá. E aí, quando eu resolvi aqui os problemas do meu acidente, aí depois a gente vê como é que a gente vai fazer, né? Então ela foi pra lá, né? Foi pra lá e aí ela ia procurar emprego pra lá. Por quê? Porque lá pagava melhor, né? Lá é aqui, né? Na verdade, né? E enquanto que na região de Fuji, Shizuoka e tal, pra mulher eles pagavam muito pouco, né? Então eu falei pra ela vir pra cá, né? E aí ela veio, né? E ela tava por aqui e tal. E então eu tava sozinho, né? Ali em casa, né? De boa, né? E assim a gente foi indo e tal. Tive que, né, me virar nos 30 pra lavar louça com a mão enfaixada. Tinha que colocar um plástico na mão pra não deixar molhar e tal. Mas eu tava levando de boa, né? Aí um belo dia, pior que assim, bateu que eu nem sabia que minha mulher ia vir, né? Assim, eu posso adiantar pra vocês isso. A minha mulher tinha decidido que ela ia me visitar, né? Então, uma pessoa que na época era amiga dela, né? Ia trazer ela pra cá, né? Pra cá, oh, meu Deus, é difícil falar sobre isso, né? Ele ia levar ela lá em Fuji, onde eu tava, né? No meu apartamento, né? Eles iam chegar, tipo assim, de manhã, né? Estariam saindo meio que cedo pra chegar de manhã, né? Porque não é tão longe. Acho que na época não tinha como você ir direto por Kosoko, por via expressa, né? Então, geralmente todo mundo ia de via expressa até na região ali ou ia por baixo direto, né? Ou ia de via expressa até na região de Kofu, né? Que é em Yamanashi, na província de Yamanashi. E dali, você contornava o Fuji, caía em Fujinomiya e depois chegava em Fuji, né? Esse foi o caminho que eu fiz muitas vezes, né? Porque mesmo depois que eu me mudei, eu tinha um apego, né? Por aquela cidade, eu sempre voltava pra lá, né? E tá, né, beleza. Aí eu tinha combinado com meu amigo Kate, né? Falei assim, bora ficar lá em casa, se divertir um pouco e tal, né? Vamos beber umas birita, né? E vamos beber umas birita, e vamos bater um papo. Aí ele veio, né? E aí a gente começou a beber e tal, né? E, bom, começou a beber. Eu não tinha muita coisa de bebida, né? Então, assim, o que eu fiz? Eu tinha um conhaque, né? Que não era meu, era da minha mulher, né? Minha mulher usava pra fazer comida, né? E vamos ser sinceros, minha mulher, até hoje ela tem esse problema, né? Ela só tem as coisas, ela não usa, né? Então, assim, aquele conhaque tava parado há muito tempo ali, né? Ele tinha envelhecido na garrafa, né? Então ele tava parado há muito tempo lá, largado, né? E ela não usava pra nada, acho que ela abriu, usou uma vez pra fazer uma comida e deixou lá, né? É o conhaque dela, né? E aí eu falei, bora beber esse conhaque aí, né? Então eu comecei a tomar conhaque com coca, né? Junto com ele, né? E a gente começou a beber e tal, e nossa, nós enchemos a cara, né? Enchemos a cara tal, se divertimos muito. E aí no meio daquela, sabe, bate-papo, fala um monte de coisa tal, no meio de toda aquela diversão, de repente a gente começou a falar sobre coisas nostálgicas pra gente, né? E a gente tinha a mesma faixa etária, a gente era de idades parecidas, né? Então a gente começou não sei o que lá, falando de Cavaleiros do Zodíaco, de Changeman, Flashman, né? Que são coisas que a gente assistiu na época na televisão, né? E aí, no meio dessa correria toda aí, falando sobre essas coisas, de repente a gente entrou no assunto principal pra gente, que a gente falou de Jaspion, né? Quem aí... eu até gostaria de saber se você que tá assistindo sabe do que eu tô falando e tal, né? Se pra você também é nostálgico ou não, né? E aí a gente começou a falar de Jaspion, e aí vem aquela parte assim como é que eu posso dizer assim? A vantagem da modernidade, né? Nessa época a gente já tava entrando um pouco nessa era moderna que a gente vive hoje, que é a era da pesquisa, a era que você encontra as coisas na internet, né? Então você já tinha YouTube nessa época, né?
você já tinha muita informação na internet e você tinha um acesso razoavelmente fácil na internet, apesar de ser a DSL ainda, tal, era um pouco lenta, mas já tinha acesso, né? E a gente lá falando, o Jaspion, não sei o que, nossa, meu Deus, o Jaspion, né? E nós rindo muito, sabe, lembrando disso, coisa nostálgica e tal. E aí vem a palavra maligna. A gente assim, e os satangôs, né? Imagina, eu não sou de ficar bêbado, tá? Eu sou uma pessoa que bebe e eu não fico bêbado, né? Mas nesse dia eu acho que talvez eu me deixei levar. Porque eu acho que assim, eu fico bêbado mais quando eu bebo muito, e aí às vezes eu fico meio assim, sabe? Meio solto demais, né? Geralmente eu reparo que é porque eu me deixei soltar. Tipo, eu fui bebendo e fui me soltando. Eu não mantive ali minha lógica, né? E aí meu corpo, se eu deixar, ele vai, né? Mas geralmente eu bebo com muita cautela, sempre com a cabeça muito centrada. Então eu acabo não ficando bêbado. Acho que meu corpo, ele vai... quando eu estou focado, meu corpo ele vai trabalhando ali o álcool rapidamente e meio que sai do corpo, né? Sei lá. Mas nesse dia eu não tava com nenhuma limitação. Eu tava só me divertindo e me divertindo muito, por sinal. Então, assim, nós tava tomando uma atrás da outra e rindo muito, né? E aí a gente falou satangôs, e os satangôs, e os satangôs. E assim, nossa, como é que era o satangôs mesmo? Tipo, a gente lembrava do nome, a gente, sabe? Mas como é que era o satangôs, meu? E nós lá, não sei o que, como é que era, tal, não sei o que. E aí a gente já resolve procurar na internet. E a gente escreve lá satangôs. E aí, nesse meio caminho, primeiro começa com a música, né? Porque, como a gente começou a puxar Jaspion e tal, então entrou a música, né? Come on boy, kurai tokimo, come on boy. E aí tal, né? E a gente tava lá, e aí eu lembro que, como eu falava japonês já, né? Eu lembro que o Kate, porque ele não falava bem japonês na época, né? Ele ainda, tipo, pediu pra mim traduzir a música. Falou, me fala aí o que estão falando, tal, não sei o quê. E aí eu expliquei pra ele e tal, e nós lá tomando e se divertindo pra caramba, tal, né? E aí nessa hora do satangôs, a gente começou a procurar o satangôs. Antes disso apareceu a transformação do Jaspion, e a gente tava lá delirando, né? Jaspion, não sei o quê. Tudo bêbado, meu. E aí tal, aí veio o satangôs. E a gente lá, como é que é o satangôs mesmo, tal, puxamos, aí apareceu o satangôs. Só que aí, tipo, eu não lembro bem, mas a gente puxou um vídeo que começa com o satangôs aparecendo, né? E aí quando apareceu o satangôs, satangôs, gente, que doido, né? E nós tá lá. E foi nessa hora, nesse pico de animação, que a minha mulher me liga. De repente, minha mulher me liga. Imagina, a gente bêbado, totalmente bêbado, né? Já era umas 5 da manhã, porque a gente virou a noite bebendo e se divertindo, né? Já era umas 5 da manhã, já tinha começado a clarear, né? E aí minha mulher me liga, do nada, né? Fala assim, então, eu tô indo aí pra Fuji, né? Vou te visitar, né? Então tô indo aí com a minha amiga e tal, né? Como eu falei, ainda era amiga na época, né? Tô indo aí com a minha amiga e tal, né? A gente vai chegar aí por volta de umas 8, por aí, né? E então, passa lá na farmácia e compra o leite do neném, né? Não, eu acho que não, ela não ia chegar tão cedo, ela ia chegar umas 10 da manhã, acho que era uma coisa assim, né? E ela, não, acho que e ela tinha ligado, acho que era umas 6 da manhã, já para quase 7 da manhã, acho que foi uma coisa assim, mais ou menos, acho que foi por aí. Porque eu lembro que dava tempo de eu comprar, a farmácia ia abrir e daria tempo de comprar, né? Então ela falou, vai lá e compra o leite do neném, né? Porque meu filho tinha acabado de nascer, né? Então assim, eu esqueci de contextualizar isso pra vocês. Nessa época que eu machuquei meu dedo, meu filho tinha nascido fazia pouco tempo, né? Então, como ele tinha nascido há pouco tempo, então, tipo assim, por isso que eu falei pra ela voltar pra Nagano nas irmãs. Por quê? Porque a gente já tava tendo gasto com o neném, então, tipo, o meu salário ia cair. Na verdade, inclusive, durante um bom tempo eles nem pagavam nada, né? Porque só depois que concluiu o caso que eles me pagaram, até porque não tinha passado um mês direito, né? Que eu fiquei folgando, né? Por causa do acidente. Então, meio que com medo, né? Receoso de que talvez a gente tivesse ali um problema sério de financeiro, né? Que faltasse dinheiro pra comprar coisa pro bebê e tal. Então eu falei pra ela, vai lá pra Nagano, vai trabalhar lá, né? Que aí pelo menos com as suas irmãs tem ajuda e tal, né?
enquanto eu fico aqui e vou resolvendo as coisas. Eu me viro, com o dinheiro que tem, eu me viro, eu vivo, né? Então, ela voltando, ela falou assim, tô voltando, né? Logicamente, estava trazendo o bebê, né? E compra lá o leite do neném. Eu, tá, ok então, né? Não sei o quê. Aí desliguei o telefone, olhei pro meu amigo, né? Pro Kate, falei assim, cara, minha mulher tá vindo pra cá. E nós bêbado, totalmente bêbado, né? E o pior, a gente fez uma bagunça na casa inteira. Porque assim, eu sou um cara extremamente organizado, arrumado, né? E eu ia arrumar tudo depois. Mas assim, naquele dia a gente tava zoando, a gente tava festando, a gente tava se divertindo. Então a gente fez uma bagunça desgramada ali, né? Então, tipo, eu falei, puta merda, minha mulher tá vendo. Aí, 2 bêbados tentando arrumar a casa, né? E nós lá, né, dando um jeito e tal, arrumamos tudo, né? Conseguimos colocar tudo no lugar e tal, né? Aí, antes da minha mulher chegar, ele foi embora, né? E aí eu saí pra comprar o leite, né? Inclusive, né? Eu acho que eu posso até... É que eu não lembro como é que é o nome. Como é que era o nome? Nossa, eu não me lembro. Eu comprei errado o leite. Eu esqueci agora, me fugiu o nome, tá? Me fugiu. Era Ro alguma coisa, sabe? Roico. Me fugiu. Mas tinha um que era o mais caro, né? Que a gente comprava esse mais caro. E tinha um outro que é um pouco mais barato, que era o Step. Esse eu lembro ainda o nome, né? O outro eu esqueci agora me fugiu. Sabe? Nossa, sempre tinha na cabeça esse nome, mas me fugiu agora, né? Mas aí então no caso, né? Não sei se era Roi Roi. Acho que era Roi Roi. Acho que era um negócio assim. E aí eu comprei o Step. Eu errei, né? Mas poxa, já fazia um bom tempo que eu não comprava. Pensa comigo, gente. Já fazia quase, tipo assim, umas 3 semanas que eu não comprava o leite. Porque antes a gente comprava sempre, né? Fazia umas 3 semanas que eu não comprava o leite. Eu tava bêbado, né? Minha mulher vem de última hora, não me dá tempo nem de pensar, né? Eu comprei errado, gente, né? Só que vamos ser sinceros, né? Antes de eu explicar o problema que a gente teve depois, olha, leite é leite. A criança não morre por causa do leite ser diferente, né? E aí então tal, né? Comprei errado, mas até aí tudo bem. Eu comprei, tava feliz. Comprei o leite, tá tudo certo, né? A casa tá arrumada, né? Tal, né? Apesar de que eu tava fedendo álcool, né? Mas aí tava ali e tal. E aí eu fiquei esperando minha mulher chegar. Aí minha mulher chegou com a amiga dela, né? Tal, né? Chegou com a amiga dela tal. Só que, inclusive, assim, como é que eu posso explicar pra vocês? Essa amiga dela, ela tinha uma personalidade bem complicada. Era uma pessoa que reclamava muito e que falava muito dos outros e que tava sempre, sabe, tipo assim, aquela pessoa é assim, aquela pessoa fez isso, tal. E é esse tipo de pessoa, né? E minha mulher é uma pessoa muito sossegada, muito boazinha, né? Mas uma vez que minha mulher foi pra Nagano e voltou a ter contato com essa pessoa, minha mulher meio que pegou o jeito dela, né? E imagina, ela também veio junto com a pessoa, então, né? Tava bem pegado o jeito da pessoa, né? Aí a mulher chegou, mas já chegou com uma cara, porque logicamente ela sentiu o cheiro de álcool na casa, né? Tal, né? O cheiro de álcool emanando de mim, né? Tal, mas chegou com uma cara, mas uma cara assim tal, né? E ela, você tava bebendo, né? Eu falei, tava, né? Eu tava com Kate até agora, né? Tal, e ela olhando assim pra mim e tal. Eu falei, mas eu não sabia que você ia vir, você não avisa nada, né? Então a gente tava aí bebendo, tava se divertindo e tal, né? Na hora que você ligou, a gente tava bebendo. Então foi a hora que a gente meio que parou, né? Tudo. Parou de beber e arrumou a casa às pressas e tal, né? O que vocês estavam bebendo? Eu falei assim, eu bebi o conhaque. Acabou com o meu conhaque? Então, tipo, ela não é assim, minha mulher. Mas ela tava, sabe, estressada com tudo, né? Eu falei, ué, eu compro outro depois, pô, né? Era o que tinha aí, eu tomei, né? Você nunca usava pra nada, tal, né? Então ela tava lá, né? Ferrada da vida, não sei o que lá, tal. Aí você comprou leite do neném? Eu falei, comprei. Até aí tudo bem, né? Porque na hora ela não queria o leite, ela só confirmou. Aí tá, ela se assentou ali, né, tal, ajeitou o pessoal na casa, né? Serviu alguma coisa para o pessoal beber, né, tal, né? E aí a gente tava ali conversando o básico do básico, né? Afinal de contas, fazia um tempo que eu não via minha mulher, né?
E a gente tava ali naquela coisa tal. Aí passou um tempo, finalmente chegou a hora de dar leite pro bebê, né? Afinal de contas, o bebê toma leite de tempos em tempos, né? E aí chegou a hora de dar o leite pro bebê. Ela, cadê o leite, né? Ah, tá ali em tal lugar. Pega lá pra mim e tal. Aí eu cheguei e puxei a lata. Na hora que eu puxei a lata, mas ela entrou numa crise. Esse não é o leite do neném, você errou o leite do neném. Como você pode errar o leite do neném? Mas começou com... Nossa, mas ela veio forte, né? E a minha mulher não é assim. Ela não é assim. E só que eu também não tenho paciência, gente. Eu não sou um cara paciente, tipo... É mais fácil eu simplesmente falar o que aconteceu do que eu ficar tentando me explicar como é que eu sou, né? Ela chegou tal e depois de tudo isso, né? Ela veio com tudo pra cima de mim, falando um monte de coisa na minha orelha, mas ela não parava. Eu tava me segurando, tentando me manter calmo, até que eu me estressei. E imagine, ela me estressando assim na frente das visitas, né? Dessa amiga dela com o marido. Mas eu tava numa pilha de tanto ela falar que eu cheguei, me estressei e falei assim. Eu cheguei, bati na pia, né? Falei, mas que caralho, né? Que tem o leite? É leite, pô! É leite do mesmo jeito! Mas ele não bebe esse leite e tal. Você já deu essa porra desse leite alguma vez pro moleque? Você nem sabe se ele toma o negócio. Se ele não tomar, é só jogar fora essa merda. Que eu vou lá e compro outro. Mas que caramba! Tem que ficar brigando por causa de um leite, né? Eu tava muito puta. Eu me estressei num nível extremo. Coisa que eu também não é muito comum, né? Eu e minha mulher, a gente não tem discussão, né? Mas por causa de um leite, mas que saco, né? É só dar, se não tomar, joga fora, eu vou lá e compro outro, não sei o que, tal. E aí começamos a discutir. E ela não querendo dobrar, e eu também não querendo dobrar. Aí eu só sei que eu estressei e falei assim, e quer saber? Olha, eu não casei pra ficar brigando. Porque a gente tinha casado fazia pouco tempo. Na verdade, casado não, né? A gente não tava casado. No papel a gente casou bem mais pra frente, né? Porque não tinha muito interesse, muita necessidade de casar naquela época, né? Então a gente tava amigado, né? A gente já tinha filho, né? E tudo funcionava bem, não precisava casar no papel, né? Então, mas na minha cabeça eu era casado, né? Então eu falei assim, eu não casei pra isso, né? Se for pra viver assim, eu me separo de você, né? E na hora que eu falei isso, finalmente eu acho que ela caiu a ficha e ela deu uma encolhida, né? Aí eu falei assim, quer saber? Já chega! Eu vou sair de casa agora. Vou sair de casa, eu vou ficar 1 hora fora. Quando eu voltar, eu espero que você tenha voltado ao seu normal, ao que eu te conheço. Porque você tá igualzinha a sua amiga, né? Porque eu nunca gostei da amiga dela, né? Só respeitava, porque a amiga veio antes, né? Você tá igualzinha a sua amiga. Eu não tenho que ouvir isso, né? Não casei com você pra ser assim. E se você for assim, eu me separo de você. Então é o seguinte, vou sair de casa durante 1 hora. Nessa 1 hora você pensa o que você quer da vida. Decide. Se for pra ficar me enchendo o saco por causa da porra de um leite, já me avisa, porque eu separo de você agora. Acabou o relacionamento. Ou então, quando eu voltar e a gente conversa, feito gente, né? Sair de casa. 1 hora e pouco depois eu volto, né? Quando eu volto, a primeira coisa que ela vem, ela me pede desculpa e tal, né? Ela tava estressada com um monte de coisa, não sei o que lá, né? Realmente não tinha pra quê, ela ficar estressada por causa de um leite, não sei o que lá. Aí ela foi lá, ela, né? Inclusive já tinha dado leite pro bebê, o bebê bebeu o leite, né? E sem contar. E o pior é que a gente brigou com certeza à toa. Por quê? Porque esse outro leite mais caro, ele era para crianças menores. O Step, ele também era para crianças menores, mas ele, depois de uma certa idade, aquele que a gente dava antes não era mais aconselhável. A gente teria que passar pro Step. Então, no final, a gente passou pro Step mesmo, depois que meu filho cresceu. Ou seja, besteira pura, né? Mas aí, então, basicamente ali a gente se reatou, né? Resolveu o problema e meio que tudo se resolveu. E a partir dali as coisas funcionaram. E assim eu salvei o meu casamento, né? Na verdade, eu não, ela, né? Porque era ela que queria se separar de mim pelo visto, né? Bom, a história é isso. Eu espero que tenha sido interessante para vocês, né? Eu tô correndo aqui antes da meia hora.
Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde estou, etc. E também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. De maneira geral é isso. A gente se encontra aí pelos caminhos da vida, do mais é só. Tchau!